Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que parece saído de um filme de ficção científica, mas que é muito real. Superbactérias. O que são elas? Seriam vilões minúsculos com capas microscópicas? Bom, não exatamente, mas são uma ameaça séria para a nossa saúde. Vamos entender tudo isso. Primeiro, precisamos deixar algo claro. Bactérias não são automaticamente nossas inimigas. Na verdade, a maioria delas nem liga pra gente. As bactérias estão entre as formas de vida mais antigas e resistentes da Terra. Vivem nos lugares mais extremos que você pode imaginar, nas águas ferventes de fontes hidrotermais no fundo do oceano, ou congeladas dentro do gelo ártico ancestral. Elas prosperam em condições que acabariam com a gente instantaneamente. A grande maioria das bactérias no planeta está simplesmente vivendo sua vida, completamente desinteressada nos humanos. As únicas que podem nos afetar para o bem ou para o mal são as que se adaptaram a viver na mesma temperatura do nosso corpo, cerca de 37 graus. Mas mesmo entre essas, a maior parte não é apenas inofensiva, é essencial para nossa sobrevivência. Seu corpo é uma metrópole movimentada de micro-organismos. Chamamos essa comunidade de microbioma. Você tem mais células bacterianas no seu corpo do que células humanas. Por exemplo, as bactérias do seu intestino são verdadeiras superestrelas. Elas ajudam você a digerir alimentos que seu corpo não consegue processar sozinho. Liberam nutrientes essenciais, produzem vitaminas como a K e algumas do complexo B. Também treinam e fortalecem o sistema imunológico, funcionando como uma linha de defesa contra invasores perigosos, como um time de segurança pessoal vivendo. No seu trato digestivo, as bactérias da pele também ajudam, impedindo que micróbios nocivos se instalem. Ou seja, vivemos uma relação simbiótica com a maioria delas. Damos um lar e elas nos mantêm vivos e saudáveis. Mas então surgem as superbactérias. É aqui que a história fica tensa. O que exatamente torna uma bactéria uma superbactéria? Uma superbactéria é um tipo de bactéria que se tornou resistente a vários antibióticos, os remédios que usamos há quase um século para tratar infecções, das mais simples às mais perigosas. Quando esses medicamentos deixam de funcionar, infecções comuns podem se tornar mortais. Não é que as bactérias fiquem mais fortes, mas sim que nossas armas deixam de funcionar. Imagine um médico tentando tratar uma infecção. Ele tenta um antibiótico, não funciona. Tenta outro, e a bactéria continua crescendo. Essa é a realidade assustadora de uma infecção por superbactéria. Doenças que por décadas foram facilmente tratáveis agora são enormes desafios. Mas como chegamos a esse ponto? Por que as superbactérias estão crescendo? É um problema complexo, mas grande parte vem do uso incorreto e excessivo de antibióticos. Aqui está o que acontece. Toda vez que usamos antibióticos, pressionamos as bactérias a evoluir. Dentro de uma população gigantesca, algumas podem ter mutações aleatórias que lhes dão alguma resistência. Quando você toma o antibiótico, ele mata as bactérias vulneráveis, mas as resistentes sobrevivem menos e se multiplicam. E tem mais. Bactérias podem compartilhar genes de resistência com outras bactérias completamente diferentes, como se trocassem códigos secretos de videogame. Esse processo se chama transferência horizontal de genes, e é um dos motivos pelos quais a resistência se espalha tão rápido. Agora pense em quantas vezes usamos antibióticos sem necessidade. Por décadas, foram prescritos até para doenças virais, como resfriados ou gripe, mesmo que antibióticos não funcionem contra vírus. Isso só dá mais oportunidades para as bactérias evoluírem. Outro fator enorme é a aeropecuária. Animais recebem grandes quantidades de antibióticos, muitas vezes não para tratar doenças, mas para prevenir e faz clós crescer mais rápido. Isso cria um ambiente perfeito para o surgimento de superbactérias que depois podem chegar até nós pela comida ou ambiente. Produtos antibacterianos de uso diário, como sabonetes e limpadores fortes, também contribuem, aumentando a pressão evolutiva sobre os micróbios. O resultado? Uma lista crescente de superbactérias perigosas, E. coli resistentes, e tuberculose resistente. E a lista só aumenta. Para piorar, a criação de novos antibióticos está diminuindo. É caro, leva tempo, e não dá tanto lucro quanto remédios para doenças crônicas. A Organização Mundial da Saúde considera a resistência antimicrobiana uma das maiores ameaças à saúde global. Mas isso não é uma mensagem apocalíptica. É um alerta. Há passos concretos que todos podemos seguir. 1. Use antibióticos com responsabilidade. Só use com prescrição. Nunca peça antibióticos se o médico disser que não precisa. Se for receitado, finalize todo o tratamento. Não compartilhe nem use sobras. 2. Prevenção é o melhor remédio. Higiene. Lave as mãos com água e sabão. Não precisa sabonete antibacteriano. Mantenha as vacinas em dia.
3. Seja um consumidor consciente. Sempre que possível, escolha carnes e laticínios produzidos sem uso rotineiro de antibióticos. 4. Apoie pesquisa e inovação. Precisamos de novos antibióticos e alternativas, como terapias com bacteriófagos, vírus que atacam bactérias. Também precisamos de diagnósticos mais rápidos, para escolher o tratamento certo desde o início. As superbactérias são a pandemia silenciosa, construída ao longo de décadas, mas nossas ações coletivas podem desacelerar esse processo. A solução exige a abordagem uma só saúde, saúde humana, animal e ambiental interligadas. Sendo responsáveis, higiênicos e conscientes, podemos ajudar a preservar esses medicamentos milagrosos para as próximas gerações. Obrigado por assistir. Se você achou este vídeo útil, deixe um like e se inscreva para mais conteúdo sobre ciência e saúde.